coloque de pé nesse momento. Vamos entregar a nossa oferta de adoração ao Senhor. E essa graça irresistível nos alcançou um dia. E todos precisam conhecê-la. Todos precisam ser tocados por esse amor. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre. Autor da salvação, Ele venceu a morte um dia. Sobre a morte venceu. Me aceita com os meus medos, falhas e temores. Ele nos enche. Nos entregamos a Ti pra seguir Teus passos. A Ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar pra sempre. Autor da salvação, Ele venceu a morte. Sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar pra sempre. Autor da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Ele venceu a morte um dia. Ele ressuscitou daquele lugar de escuridão e trevas, para que nós pudéssemos ser tocados pela sua glória. E o mundo lá fora precisa conhecer essa glória. E nós somos esse caminho. Nós somos essa palavra. Nós somos aqueles que temos a chave, temos a verdade em nossas mãos. Que você possa dizer isso agora com todo o seu coração. Que o mundo possa ver Cristo através de mim, através de você. Possa o mundo, para a glória dele. Diga isso novamente. Possa o mundo, a tua glória. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar
nossa oferta de adoração àquele que é vivo, àquele que é santo, àquele que é verdadeiro. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Aplauda o Rei da Glória. O Senhor é o Rei da Glória. Aleluia. Aleluia. Quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos. Comece a dizer palavras de adoração ao Senhor. Encha o seu coração com adoração a Ele. Sim, Jesus. Nós te adoramos, nós te louvamos, nós te amamos, Senhor. E nós queremos aprender a te amar a cada dia mais e mais, de forma intensa, de forma verdadeira, de forma profunda. Precisamos ser tocados pela sua glória. Precisamos ser mudados pela sua glória, Jesus. Nações que vieste à terra pra
que nós viemos, Senhor, de forma coletiva, dizer que o Senhor é o nosso Deus. Confiamos em ti, confio em ti, sim, eu confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Sim, eu creio em ti, Senhor. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Você pode sentar-se, eu quero pedir a sua atenção para a leitura do texto sagrado que eu farei agora. Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para o cumprimentarem. Jesus perguntou aos discípulos: o que é que vocês estão discutindo com eles? Um homem que estava na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, joga-o no chão e ele começa a espumar e a ranger os dentes. Ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui. Quando o levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: quanto tempo faz que o seu filho está assim? O pai respondeu: ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito o joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós. Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé.
Você tem aqui um homem marcado pela decepção, pela frustração, não é? Quando você enfrenta o mesmo problema ao longo de anos, não é? E as alternativas se esgotam. E para aquele homem a última alternativa já havia se esgotado. Essa frase é uma denúncia. Não vou pregar hoje não, pastor Elico vai pregar. Mas é uma denúncia triste quando o homem diz: já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. É uma denúncia contra nós. Quantas vezes nós não representamos Jesus dignamente neste mundo? Quantas pessoas nos procuram e não encontram em nós a resposta? E Jesus, coração triste, Jesus estressa aqui, né? Jesus estressa, ele diz: gente sem fé, não acredito que vocês não deram conta. Nós somos a resposta de Jesus para esse mundo. Eu e você precisamos dar conta de representar Jesus dignamente. Se alguém vier a mim, se alguém vier a você e não encontrar a resposta, então não devemos levar mais o nome de Cristo. Mas felizmente Cristo é graça e misericórdia. E o texto diz que ele faz o quê? Tragam o menino. E é claro, Jesus vai curar o menino, Jesus cura o menino, mas o ponto crucial é o coração daquele pai que tem a coragem de se rasgar e dizer: olha, se é que o Senhor ainda pode fazer alguma coisa. E aí Jesus deixa muito claro, a questão não é se eu posso fazer, a questão é se você pode crer. Porque tudo é possível àquele que crê em Jesus. Porque Jesus tem todo o poder. Ele pode, Ele quer, Ele faz. Porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Nós queremos orar por esse tipo de questão. Por essas questões que a gente não encontra solução, que a gente não acha caminho. A gente quer orar por essas questões decepcionantes. Não queremos fugir dessas questões. Não queremos passar de largo, fazer vista grossa, fazer de conta. É orar por essas questões não resolvidas, sem resposta, porque nós cremos. Se você tem uma dessas questões, deixa o seu lugar, vem aqui ao altar do Senhor, que nós vamos orar com você por isso. Esse tipo de questão que nos traz decepção e tristeza, não solução, nós não vamos fazer de conta, nós não vamos ignorar, nós vamos clamar. O ministério de intercessão vai vir aqui, os supervisores vão vir aqui, os pastores vão aqui orar, e você derrama o seu clamor diante do Senhor. Agora, tenha a coragem de fazer como esse homem, porque quando Jesus disse, tudo é possível para quem tem fé, então ele disse, olha, eu tenho, mas ajuda-me a ter mais ainda. Em algumas versões você vai ler, ajuda a minha incredulidade. Pode confessar sua incredulidade, vem ao altar do Senhor e confessa a sua incredulidade. Abra o coração, Senhor, eu não consigo mais crer, eu não consigo mais acreditar, eu não consigo mais ter expectativa. Vamos colocar isso diante do Senhor. Vamos abrir o coração, como esse homem abriu o coração, coração machucado, coração rasgado, decepcionado. Líderes de célula, pode vir aqui impor as mãos. Supervisores de célula, pode vir aqui impor as mãos. Os pastores já estão aqui, pastor Eli está aqui. Vamos orar, vamos clamar. Deus quer fazer algo. A liderança da igreja está aqui para orar por você. Não precisa fazer de conta. Abra o coração como aquele pai abriu, dizendo, eu não consigo mais acreditar. Tudo é possível para quem abre o coração para Jesus. Abra o coração, clame ao Senhor, pode se prostrar diante do Senhor. Os líderes de célula estão aqui para orar por você, os supervisores de célula estão aqui para orar por você, o ministério de intercessão está aqui orando por você, os pastores estão aqui clamando por você. Nós cremos que Ele é a cura, que Ele é a resposta, que Ele é a solução, que Ele é o milagre, que Ele é a verdade. Nós cremos. Deus sabe, Deus pode, Deus faz, porque Deus é amor. Os pastores estão aqui orando, os líderes estão aqui orando, a igreja está orando. Você que está sentado, você pode levantar a sua mão e impor as mãos aqui para frente. Pode clamar por essas vidas aqui, queridos, porque se eles vieram aqui é porque está difícil. Não fique passivo aí na cadeira não, você pode impor as mãos e começar a clamar daí onde você está.
Talvez tenhamos aqui corações marcados como o coração daquele pai. Não era só o filho que estava doente, não. O pai também estava doente, com doença na alma. Uma alma doente, ferida. E você que está aqui, você vai clamar. Onde você estiver, clame por essas pessoas. Peça a intervenção do Senhor, peça o milagre do Senhor. A igreja está orando. Não são só pastores, não são só supervisores, nem líderes. A igreja está orando. Ó Senhor, ó Deus, quantas vezes nós chegamos à situação, à posição daquele pai, anos de luta, de busca, de tentativas e frustrações e decepções. Diante do Senhor nós nos colocamos para reconhecer que muitas vezes o nosso coração vai se endurecendo. Vamos nos decepcionando e nos esfriando, a ponto de até duvidar do Teu poder, Senhor, perdão. Porque muitas vezes o nosso coração vai se fechando, endurecendo, mas nós queremos Te louvar pelo Teu amor infinito, pela Tua paciência, porque Jesus vem ao nosso encontro. Ele vem nos encontrar e nos confrontar com a nossa própria incredulidade. E nós queremos, Senhor, rasgar o coração como aquele pai, para dizer que cremos, mas Senhor, ajuda a nossa incredulidade, ajuda-nos a vencer as decepções, os traumas do passado, as feridas e fracassos. Queremos rasgar o nosso coração na Tua presença, Senhor, para que como aquele pai, nós também tenhamos o coração curado. Se há corações incrédulos aqui, ó Deus, em nome de Jesus, estende a Tua mão e cura, Senhor. Corações feridos e decepcionados. Perdão, Senhor, se como igreja algumas vezes nós desonramos o Teu nome, se algumas vezes nós não correspondemos ao Teu nome, como os Teus discípulos naquela ocasião haviam falhado. Perdão, Senhor, se às vezes falhamos. Nós queremos confessar e reconhecer e pedir, Pai, tem misericórdia de nós e faz de nós instrumentos dignos do Teu amor. Somos Teus embaixadores neste mundo e por isso estamos aqui. Ó Deus, tantos dobraram joelhos, tantos estão chorando, tantos em pé, clamando por uma intervenção do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, age em cada família, age em cada carreira, age em cada organismo doente, age em cada alma que está ferida, age, ó Deus, em cada pessoa que tem uma visão distorcida da realidade, age nos relacionamentos rompidos, Senhor, e traz a cura, faz o milagre, cumpre o Teu propósito eterno de salvação e restauração, de reconciliação e de libertação. Sim, Senhor, nós cremos no Teu poder e no Teu amor. É por isso que estamos aqui, Senhor, prostrados, porque sabemos que o Senhor é bom e o Seu amor dura para sempre. Então, Senhor, abraça agora cada um destes. Toma agora nas Tuas mãos essa circunstância, esta crise, esta dúvida, esta dívida, esta decisão, esta doença. E nesse lugar, ergue um testemunho do Teu poder, um memorial do Teu amor, para que mais e mais pessoas saibam e creiam que só o Senhor é Deus. Para Ti nada é impossível. Cante. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas. Cremos no quê? Cremos que Deus é.
és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Você está aplaudindo o eterno? Aquele que é sobre todo nome. Se você está aplaudindo o seu santo nome, faça com o melhor que você tem aí nas suas mãos, na sua voz. Aplauda com tudo que você tenha. Diga glórias a Deus. Dê um brado de aleluias, de vitórias. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Ele é eterno, o seu nome é santo. Amém? Amém, igreja? Tenho certeza de que Deus tem para nós algo muito especial. Já tem nos dado. Já temos sido visitados e ainda seremos também na sua palavra e no poder que emana da sua palavra. Amém? Porque todas as vezes que a Bíblia diz, a boca do Senhor o disse. Não fala assim, queridos, achando que vai acontecer. Todas as vezes que a palavra do Senhor diz, porque a boca do Senhor o disse, é porque já aconteceu no mundo espiritual. Amém? Por isso que quando o profeta falava da parte do Senhor, quando era algum tipo de predição nesse sentido de profecia, e não apenas da exortação, da pregação, ele não tinha dúvidas, porque a palavra que estava sendo anunciada pelo profeta já havia acontecido. Ele estava apenas contando aquilo que Deus já lhe havia contado. Amém? Hoje a gente chamaria de um spoiler. Deu um spoiler aí, né? Entregou o filme. Ontem alguém foi me contar um filme e já me contou tudo, né? Não foi, pastorzão? Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis. Nós vamos usar 2 Reis 2, mas vamos usar um pouquinho de 1 Reis 19, mas 2 Reis 2. Quem gosta de promoção, levanta a mão. Essa, né? Quem gosta de promoção? Irmãos, estava nos Estados Unidos um tempo, e eu entrei numa loja, e eu não entendi uma etiqueta que tinha na loja, e eu não entendia muito bem a promoção, e a impressão que dava é que eu teria um desconto na segunda peça, mas a promoção era que cada peça que eu comprasse, eu ganhava o mesmo valor para comprar uma outra peça naquela loja. Depois que me explicaram a promoção, eu falei, tem truque aí, porque a gente está acostumado com o Brasil, né? Black Fraud, esse tipo de coisa, não é? A Black Friday no Brasil parece como que ela é tudo pela metade do dobro do preço, não é? É mais ou menos assim. Mas lá as coisas não são exatamente assim. E eu paguei, e eu recebi um cupom exatamente com o valor do que eu tinha pago para comprar outras peças ali naquela loja. Como é bom promoção, né? Mesmo quando a gente sabe que a promoção não é tudo aquilo, como é bom sentir o gostinho de que a gente conseguiu algum tipo de vantagem lícita em algum negócio. Como é bom ganhar um desconto. Talvez seja essa a perspectiva também dos comerciantes no Brasil, porque sabem que vão ter que dar o desconto, nem interessa tanto se nós estamos pagando realmente mais barato, mas se a gente conseguir um desconto, a gente já fica mais felizes. E tem aqueles que compram só porque está na promoção.
e você deve receber ali no seu e-mail, na sua conta pessoal de e-mail, talvez diariamente, uma série de ofertas dizendo: aproveite, aproveite. Hoje nós vamos falar, não de uma promoção, mas de algo muito interessante na palavra de Deus, em busca da porção dobrada. Você pode repetir comigo? Em busca. Podemos repetir novamente? Diz o texto: quero receber como herança 2 vezes mais poder do que você tem. Você pode ler comigo? Quero receber como herança 2 vezes mais poder do que você tem. Pai, nós somos gratos pela Tua palavra. Nós somos gratos, ó Pai amado, porque sabemos em nome de Jesus que ela é verdadeira, é fiel, é cumprida. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, e para a Tua glória, ela não volta vazia. E nós sabemos, em nome de Jesus, que quando o poder dessa palavra, da Tua verdade é liberado na nossa vida, a transformação, a mudança real, a poder vindo do alto. Por isso queremos nessa noite aqui, novamente, nos submeter à verdade, ao ensino da Tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus, a começar na minha vida, porque eu preciso, Deus. Tu sabes o quanto eu preciso, Deus. Faz a Tua verdade na minha vida. Em nome de Jesus, na vida dos meus irmãos. Amém. Elias e Eliseu, provavelmente aqueles que conhecem um pouquinho a mais de Bíblia, ou pelo menos o mínimo necessário, sabem do que se trata o assunto, do que se trata o tema. Esse é um pedido que está em 2 Reis, capítulo 2, versículos 9 e 10, quando Elias está para ser levado, quando Elias está para deixar a convivência com Eliseu, ele vai ser transportado num carro de fogo. Ele ainda não sabe a estratégia, como que Deus fará, mas ele sabe que os seus dias estão contados ali, e Eliseu, sabendo disso, vai numa caminhada com o seu discipulador, com o seu mestre, a espécie do ajudante do profeta. Eliseu se posiciona naquele tempo. Então, Elias diz a Eliseu, versículo 9: diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Então Eliseu respondeu, o texto que nós temos na tela, que diz: quero receber como herança 2 vezes mais poder do que você tem. Elias disse: esse pedido é difícil de atender. Em versões mais conservadoras dizem: difícil coisa me pediste, mas você receberá o que está me pedindo, se me vir quando eu estiver sendo levado para longe. Se você não me vir, não receberá. Ou seja, se você não estiver por perto, se Deus não te possibilitar, o Pai não possibilitar que você esteja vendo a minha partida, você não vai conseguir isso que você está pensando. Quando falamos em porção dobrada, talvez a gente tende a pensar em sucesso, mas é longe disso o tema em que nós vamos abordar nessa noite. Mas fala de uma vida consagrada e vitoriosa. Fala sim de uma vida poderosa no Espírito Santo de Deus. Fala sim de uma vida que vale a pena ser vivida no mundo espiritual e também na carne. Esse era o desejo de Eliseu. Depois de ter andado com o profeta por um tempo, depois de ter tomado algumas atitudes em relação à sua vida, ao ter a oportunidade de pedir algo, o que ele pede é algo espiritual. Ele pede para que ele seja revestido com aquele poder que ele conhecia. E essa história
ela começa de certa maneira quando Elias estava em crise, orando a Deus o que seria da sua vida, falando a Deus da tristeza que havia no seu coração por ver o estado da nação em corrupção, em afastamento, em frieza espiritual. E Deus lhe dá uma promessa, e esse é um tema de uma outra palavra, de que ele faria um sucessor. E quando ele sai daquele momento de tristeza, de introspecção, quando ele sai debaixo de uma nova palavra de Deus, ele encontra Eliseu. E diz o texto aí, nós estamos em 2 Reis 19, e começa essa história de uma maneira muito interessante. Elias saiu, versículo 19, de 1 Reis 19, Elias saiu e encontrou Eliseu, que estava arando a terra. Na frente dele iam 12 pares de boi, e ele estava arando com o último par. Elias passou por perto de Eliseu e jogou a capa em cima dele. Olha que interessante. Olha que interessante. Essa história começa com a capa e termina com a capa. Deixa eu te falar uma coisa. A unção que você não respeita, você não recebe. Corações cheios de dúvidas, cheios de contenda, cheios de restrições, aquela unção que você não respeita, essa unção você não vai receber. Quando Eliseu sente aquele manto, aquela capa de Elias sobre si, eu não sei que tipo de sensação ele teve. Poderia ser uma sensação, rapaz, esse Elias está precisando de um banho, né? Aquela capa que ia com ele para baixo, para cima. Mas é essa capa que vai marcar o seu ministério lá na frente. Então Eliseu largou os seus bois, correu atrás de Elias e disse: deixa que eu vá beijar o meu pai e a minha mãe, e depois eu irei com você. E Elias respondeu: tudo bem, pode ir, eu não estou te impedindo. Aí Eliseu deixou Elias e foi até o lugar onde estavam os 2 bois e matou-os. E fez fogo com a madeira da canga e cozinhou a carne, e depois deu a carne ao povo, e eles comeram. Então saiu e foi com Elias e ficou trabalhando como seu ajudante. Eliseu me ensina que a sua formatura até então, a sua graduação até então, antes de ser profeta, era um homem formado em 12 juntas. É interessante, queridos, nem sempre os números estão necessariamente, né, a Bíblia não é um livro de numerologia, mas os números, de uma certa maneira, eles têm significado teológico, de interpretação. O número 12, de uma maneira específica, ele significa o governo de Deus. 12 são as tribos, 12 são os apóstolos, né? Esses 12, as 2 dispensações da lei e da graça, são as portas que estarão em volta da cidade, a Nova Jerusalém, significando todos os salvos, tanto antes da manifestação de Cristo, como aqueles manifestos após Cristo. Esse 12 é o número do governo, é ali que Eliseu está. Eliseu, ao mesmo tempo que é trabalhador, e se tem uma coisa que eu sempre procuro, quando nós estamos precisando de alguma tarefa específica na igreja, eu geralmente não procuro quem não está fazendo nada, eu procuro quem está trabalhando. Eu penso que os olhos de Deus estão sobre aqueles que já estão trabalhando. E Eliseu estava ali na sua rotina de trabalho. Eliseu cuidava da agricultura e da criação do seu pai. E naquele momento, ele sente que é hora de mudar de vida. O seu chamado não é aleatório. Ele não é chamado porque fracassou em outros ambientes. Ele não quer servir a Deus porque nada deu certo em outras coisas e agora a alternativa que resta é servir a Deus. Ele não está servindo a Deus porque a sua história de família é uma história dolorida, de fracasso. Não, não é isso. A primeira coisa que ele quer fazer quando é chamado é despedir dos seus pais, é honrar os seus pais, e o profeta permite. Eliseu é chamado
Em primeiro lugar, porque ele está realmente com as mãos no arado, ele está realmente empenhado em fazer algo, e Deus o chama para fazer então algo maior. Agora perceba a atitude de Eliseu. Eliseu, para servir, ele tinha que abandonar toda a possibilidade de volta. Eu chamo isso de queimar as canoas. Eliseu não queria correr o risco de olhar e dizer, mas ainda tem o boi lá, ainda tem as juntas. Eu não sei qual é a cultura, né, sertaneja aqui, mas ali é uma junta de bois, né, a canga. Já não é nem na minha terra, que é o segundo maior rebanho do Brasil, né? A gente usa com tanta frequência, né? A maneira hoje é outra. Mas ele diz, eu não posso ficar tentado a voltar. Se eu estou tomando uma decisão, eu vou com essa decisão até o fim. Ele mata os bois, queima a madeira, faz um churrasco. Deixa eu te contar uma história. Era concursado nos Correios. Deus havia feito com que eu prosperasse bem rapidamente. E eu tive uma ascensão muito legal nos Correios Telégrafos. Eu era auxiliar administrativo. E eu tinha feito um concurso para que pudesse ir num cargo de técnico administrativo, um cargo cobiçado. E mesmo com pouco tempo de casa, eu consegui uma excelente nota, passei nas entrevistas. Eu estava ali com o meu cargo, estava trabalhando junto com os diretores da minha regional. E ao mesmo tempo eu cuidava de uma igreja, meu primeiro ministério. No final do ano, estava totalmente cansado, estava quebrado e quebrando inclusive a minha família. Não tinha como levar as duas atividades naquele ritmo, daquela maneira. Eu tinha certo do meu chamado, e nós fizemos uma opção familiar, e a gente entendeu que se a igreja sinalizasse, com o mínimo possível, que ela pudesse nos abençoar com o sustento, de ficarmos só na obra, eu sairia do Correio. A igreja, ela fez uma reunião e ela ofereceu assim, dentro daquele mínimo, um pouquinho a mais até. Eu falei, bem, se com aquele mínimo que a gente tinha colocado, a gente já achou que dava, com esse um pouquinho a mais, agora que vamos mesmo. E eu fui pedir a minha demissão. E eu estava abrindo mão de um concurso, de um bom cargo, de uma carreira próspera. E eu fui pedir a minha demissão. O gerente regional dos Correios, com quem eu trabalhava diretamente, ele diz, olha, eu estou indo para Brasília no próximo ano, e você vai comigo. E eu disse, não, eu quero, é a minha demissão, eu tenho um chamado. Passou uma semana, eles me chamaram, ele e o adjunto, e me fizeram uma proposta. Vamos fazer o seguinte, a gente vai desligá-lo. A gente vai desligá-lo por um período. Vai. Cumpre aí o seu chamado, a sua vocação. Se não der certo, você volta. Eu voltei para casa com essa boa notícia para a Su. Falei, Su, Deus está abençoando, olha só. Eles me falaram assim, 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 não deu certo, eu tenho para onde voltar, e tem promessas da gente, inclusive, ir para Brasília e tal. E essa é a dificuldade de você ter uma mulher de Deus em casa. Ela só olhou para mim e disse, se é para não dar certo, nem sai. Porque ou é Deus te chamando, ou é Deus que está nesse negócio, ou não entra. E aí nós tomamos uma decisão, voltei a ser aconselhado por eles. Eliseu queima juntas de boi. Ele diz, eu não quero mais vínculo, eu não quero mais oportunidade de volta. Queridos, na nossa vida espiritual nós precisamos ter atitudes assim. Não é apenas para viver integralmente o ministério, mas
Sabe aquela possibilidade de relacionamento errado que novamente você pode voltar lá? Você tem que rasgar, você tem que queimar todas as juntas de boi, você tem que cessar todas as possibilidades. Você precisa dizer não. Você não pode brincar com coisas sérias. Sabe aquela fraqueza da qual você lá no passado sofreu e que Deus te deu livramento? Pois essas portas precisam ser fechadas, lacradas definitivamente. Elas não podem mais ser possibilidade na vida daquele que quer uma porção dobrada na sua história. E assim começa o ministério de Eliseu, assim começa o treinamento de Eliseu. Mas a partir de agora eu queria te convidar a visitar 4 lugares de quem está buscando porção dobrada de Deus na sua vida. O primeiro desses lugares chama-se Gilgal, o lugar onde se corta a carne. Vamos todos lá? Gilgal. Você pode ler comigo? Chegou o tempo para os no redemoinho. Esse é o ponto de partida. Esse é o início dessa jornada de quem está buscando a porção dobrada de Deus na sua vida. Deixa eu te falar um pouquinho da história de Gilgal. Está lá em Josué capítulo 5, de 4 a 9. Então Josué fez para si facas de pederneiras e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. A marca de Deus com o seu povo, com os homens, era o corte do prepúcio, do órgão genital. E quando o povo sai do Egito, essa marca não está naqueles que nasceram no Egito, que nasceram durante aqueles anos de caminhada. E antes que Deus dê início, permita o início realmente da conquista, de tomar a terra que havia lhe prometido, aquele povo precisava passar por essa purificação. Gilgal é o lugar aonde se corta a carne. Dentre os que saíram do Egito, não havia entre o povo um homem circuncidado, ou seja, ainda não tinham a marca registrada de Deus. Gilgal é o lugar onde deixamos velhos costumes. Gilgal é o lugar onde você corta o cordão umbilical com o pecado. Eu particularmente, vocês sabem, eu gosto de ir no lugar onde se corta a carne, né? Geralmente o nome é churrascaria. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Precisa ter cheiro de carne queimada no altar da tua vida. Precisa ter cheiro de sacrifício. Não sacrifício para salvação, mas o sacrifício de adoração a Deus, de rompimento com o pecado. Gilgal é o lugar aonde eu digo não. A minha aliança agora é nova. Gilgal é o lugar onde eu digo e consagro a Deus um namoro santificado. É onde eu faço da minha família a prioridade dos meus relacionamentos. Onde eu santifico o meu ganho. Aquilo que entra no meu sustento, no meu salário. E não, queridos, muitas vezes a dificuldade que até nós temos em ofertar, em dizimar, está muito nisso. De eu não crer que necessariamente toda a provisão veio de Deus. De alguma maneira, não só os 10%, mas todo o resto do meu orçamento, porque às vezes eu entrego o 10%, que é o meu dízimo, mas o meu orçamento, ele não é colocado no altar de Deus.
E aí as coisas começam a se tornar cada dia mais difíceis. São pontes que eu estabeleço com o passado, e Eliseu precisava saber, e eu e você precisamos saber, que o ponto de início dessa jornada espiritual é Gilgal. Gilgal para nós tem um nome, Gilgal para nós é a cruz do Calvário. É lá que eu lanço, é lá que eu deposito, na esperança e na fé do sacrifício feito por Ele, de que o vínculo com o pecado foi totalmente cortado. Não é mais uma circuncisão física, mas é um sinal no seu coração. Se você está aqui nessa noite, ainda não tem Jesus Cristo na sua vida, não adianta os outros passos, eles não fazem sentido. O primeiro passo é a cruz de Cristo, é cortar o cordão umbilical com o pecado, é cortar a possibilidade do pecado ainda permanecer na sua vida. Pastor, depois que eu aceito Jesus, não tem mais pecado? A sua natureza continua em luta, a minha natureza continua em luta. Mas eu quero te dizer uma coisa: em Cristo Jesus eu já tenho poder para vencer toda a inclinação do mal que há em mim. Posso te falar uma coisa? Todas as vezes que eu peco, eu olho para o espelho e digo: você é um sem vergonha. Sabe por quê? Porque eu sei que no poder do Espírito e do poder do sangue do nome de Jesus, eu tinha autoridade para vencer aquilo. Eu tenho que olhar e dizer assim: você é um mal acabado, Eli. Você desceu da cruz, você saiu de Gilgal, do lugar aonde a carne ela é sacrificada, não mais a minha, mas daquele que se fez sacrifício perfeito, marca de Deus definitiva na minha vida, e mudou a minha situação, e eu não tenho mais amarra com o pecado. Já foi dado poder para que ele fosse totalmente crucificado na cruz do Calvário. Mas diz o texto, versículo 2, e no caminho Elias disse: fica aqui, porque o Senhor me mandou ir até Betel. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor, e pelo Senhor, que eu não te deixarei. E assim os dois foram até Betel. Betel é o lugar do encontro íntimo com Deus. Você pode repetir? Betel, lugar. Queridos, a história de Betel é muito interessante. Ela está registrada em Gênesis 28, versículos 18 e 19, também em Gênesis 35, 14 e 15, diz: tendo-se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu uma coluna, cujo topo entornou o azeite. E ao lugar que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Ainda no capítulo 35, verso 14, diz: então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar aonde Deus falara com ele, e derramou sobre ele uma libação, e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Betel é o lugar do encontro, é o lugar do face a face, é um lugar que está prestes a acontecer na vida de umas irmãs daqui a alguns dias, não é assim? Este é o Betel, este é o encontro, este é o lugar da intimidade. Betel foi para Jacó o lugar que marcou a moradia de Deus. Às vezes a gente olha os filmes, e principalmente esses de ficção, aqueles que tem portal intergaláctico, né? O Thor, os Vingadores, não abre aquele portal, gente? Quem assistiu já? Abre o portal e o pessoal do mal vai descer, e daí tem aquela guerra toda, e eu curto aquilo. Você fala: rapaz, onde que esses caras tiram essa ideia? Da Bíblia. Da Bíblia, porque, olha só, Jacó está dormindo, ele está em fuga, Jacó está naquele exato momento desorientado, e Deus precisa dizer: ei,
Ei, você precisa conhecer quem é que pode dar jeito na sua vida. Você precisa ter um encontro íntimo. Você precisa saber quem conduz. É este o lugar do encontro, o lugar do face a face. Betel é diferente para cada um. Para Isaías foi no templo, quando chorava diante de Deus. Para João foi na ilha de Pátimos. Para Paulo na estrada de Damasco. Para Pedro na beira de uma fogueira. Para o eunuco no deserto da Etiópia. Para mim foi numa sala esquecida lá da primeira igreja batista em Campo Grande, Sala Marta, no encontro de embaixadores do rei, quando nós íamos sair para trocar folhetos e evangelizar. Choveu tanto, e naquele dia era o dia de eu conhecer a Deus. Para minha esposa, para a Su, foi num campo de futebol em Piraputanga, quando nós começamos conversar com um pastor que nunca tínhamos visto, um preletor de um retiro, e este homem se derramou em palavras de discernimento, de revelação, de sabedoria, e foi falando, e sem conhecer a Su, sem me conhecer, olhou para ela e disse: você está preparada para casar com um pastor? Naquele dia, ela conheceu Jesus. Qual é o seu Betel? Betel é o lugar da visão tão íntima de que Deus está ali, de que anjos sobem e descem, trazendo as notícias do céu e levando as intercessões do santo. Betel é quando você fecha a sua porta de quarto de escuta. Betel é quando ninguém mais será ouvido e só Deus tomará conta de falar naquele lugar. Betel é a notícia que vem da boca do Senhor, porque o advogado pode dizer: olha, você está perdido. O gerente do banco pode te dizer: não tenho o que fazer por você. A medicina, o médico, ele vai dizer para você: o seu caso é dias contados, mas a última palavra vem da boca do Senhor. É esta que você tem que ouvir. Esta palavra nós ouvimos em Betel. Alguém um dia, antes de nós estarmos vindo para cá, pastor, o senhor sabe que Deus está me falando que lá vai ter luta e tal, e pá, falando daqui. E eu falava: não tem novidade nisso. Pastor, mas o senhor não sabe, vai ter luta assim, vai ter luta daquele jeito e tal. Pastor, mas o que o senhor vai fazer? Eu já tive Betel, Deus já falou comigo, eu sei desse momento na vida, na história, naquilo que nós estamos passando. Então, queridos, vão vir sim os problemas, sim, vão vir dificuldades, sim, vão vir coisas a resolver, vão vir imprevistos, mas é a palavra do Senhor, naquele lugar santo de intimidade que você tem com Deus, que prevalece no dia da angústia. Você quer porção dobrada? Você precisa ter o lugar de intimidade, o tempo a sós com Deus, o quarto de escuta, funcionando na sua vida, um novo tempo de ouvir a voz que vem do céu, e quando ela é ouvida, tudo em volta se estremece, queridos. Você precisa de Betel na sua história, você precisa de intimidade, de tempo com Deus. Mas eles vão a um outro lugar, diz o texto, versículo 4, mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não o deixarei. E assim os dois foram a Jericó. Você sabe a história de Jericó, a mais famosa dela está em Josué 6:20. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E tendo ouvido o povo o sonido das trombetas, e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Jericó, na jornada de fé, na busca da porção dobrada, é o lugar onde a nossa fé é provada. Olha só, Senhor, nós temos que tomar essa cidade. Não se conhece um lugar mais fortificado do que esse. Senhor, nós temos que tomar essa cidade. Não há quem possa resistir contra esses muros e as estratégias de defesa que eles têm. Nós temos que tomar essa cidade.
Deus diz: fique tranquilo, nós vamos organizar um desfile. E vocês vão desfilar primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto, quinto, sexto e sétimo. Imagina o povo perfilado, Josué, um novo comandante que havia aparecido ali. Eles já conheciam tão bem Moisés, mas Josué ainda estava sendo provado na sua liderança. Gente, qual é a estratégia? Quais são os flancos que nós vamos atacar? Tem alguma arma aí que a gente ainda não conhece? Josué diz: olha, nós vamos desfilar. Imagina, no primeiro dia, Jericó não entendeu nada. Segundo dia, acharam estranho. No terceiro dia, talvez venham as zombarias. É isso? Esse é o poder de guerra que vocês têm? É isso que vocês sabem fazer? Ficar marchando aqui? Você acha que nós vamos nos intimidar com isso? Quarto, quinto, sexto dia. Olha, no sétimo dia é o grande dia. Sim, Senhor, no sétimo dia o que nós faremos então? Bem, no sétimo dia serão 7 voltas. Sabe por que Deus, esses dias eu estava vendo a foto do templo. Quem conhece a foto do primeiro templo, quando não tinha nada em redor da igreja? Quem já viu essa foto? Achei linda, é uma foto do templo pequenininho, só poeira. E eu estava lendo a história da igreja, e depois vi a história da ampliação do templo, e aquele prédio de educação que nós temos sendo construído, da maneira como está hoje. Essas são as primeiras voltas, querido. É Deus ensinando o seu povo a conquistar, a ser treinado para conquistar. Porque todos os dias eu chego diante do Senhor e digo: Senhor, qual é a estratégia? Já falei isso com comissão de finanças, já falei isso com diretoria estatutária, já falei isso com a equipe. Senhor, qual que é a estratégia de economia que nós temos que fazer para conquistar o CDC? Nós temos, querido, um grande desafio, uma grande muralha. Nós estamos preparados para marchar em fé, em unidade. Estamos preparando os nossos pulmões. Estamos afinando os nossos instrumentos. Deus não precisava de nenhuma trombeta. Deus não precisava do som das trombetas. Deus não precisava do grito do povo para abalar as estruturas de Jericó. Deus precisava da obediência daquele povo. Eles obedeceram 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5, 6. No 7º dia, 7 voltas. Pronto. Vocês vão ver o que eu faço no meio de um povo obediente e corajoso. Eram as duas coisas que Deus precisava. De um povo que acreditasse na sua voz e na sua orientação. Era de um povo que precisava crer que, obedecendo ao seu comando, estaria no lugar mais seguro da terra. Queridos, não foi uma pequena funda, uma pequena pedra que derrubou o gigante. Foi a ousadia, a obediência de alguém que diz: eu sei o Deus que eu sirvo. Jericó é o lugar na minha vida espiritual onde a minha fé é provada. É quando eu também aprendo a ouvir não de Deus. Quando nós nos convertemos, estamos animados e as coisas vão se transformando na nossa vida. Mas chega um momento que a didática de Deus exige que Ele diga não. Exija que a gente se machuque e muitas vezes seja ferido para que Ele possa curar. Em algum momento, Ele permite feridas tão profundas que a sua palavra diz: só Ele pode curar. Porque essa ferida foi Ele que provocou. Jericó acontece assim na minha vida e na sua história.
Jericó é um ato de fé, é um ato de ousadia, é um ato de obediência. Jericó é assim, lugares onde as muralhas caem, mas não caem diante de som de trombetas, elas caem diante de um povo obediente e convicto de que Deus está no comando de todas as coisas. Você pode dizer isso na sua vida, no mundo espiritual. Você pode dizer aos seus problemas: aqui está um servo obediente. Aqui está um crente ousado, corajoso. Esses dias a gente estava vendo o Nailton. Quem conhece o Nailton, gente? Oh, glória a Deus. E o Nailton estava naquelas doiduras que ele faz, irmão. E ele pintou a cruz de vermelho. Sabe uma cruz que tinha aqui na igreja? Ele pintou aquela cruz de vermelho e saiu fazendo peça teatral no bairro. Irmãos, ele deixou a cruz assim, e eu sou mundo de Bob, e quando eu olhei aquela cruz, eu falei: nossa, parece 2 palitinhos de picolé, gigante, porque ele arredondou as pontas da cruz, né? E ali a gente conversando no grupo, e eu disse: eu queria ter 30% da ousadia do Nailton. Queria ter 30% da ousadia daquele homem que vai rompendo no bairro, que vai fazendo a obra de Deus, queridos, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos agora assumindo um desafio em Carapebus. Tem faltado muitas vezes levita para manter um trabalho. Olha a multidão que nós temos, nós precisamos, queridos, em nome de Jesus, romper naquilo que Deus tem nos dado. Temos que conquistar aquilo que Deus tem nos dado. Temos que nos colocar à disposição e viver um novo tempo. Você quer ver muralhas caindo? Seja obediente, seja ousado, seja corajoso. Isso é fé. É quando eu creio que Deus está no controle, faço o que Ele manda e o resto está nas suas mãos. Amém? Mas há um quarto lugar. Você pode repetir comigo? Jordão, o lugar da confirmação. Vamos lá? Jordão. Aí Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até Jordão. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor, Deus, e pelo Senhor, que não o deixarei. Então eles saíram. E 50 profetas o seguiram até o rio Jordão, e Elias e Eliseu pararam perto do rio, e os profetas ficaram olhando de longe. Aí Elias tirou a sua capa, enrolou-a e bateu com ela na água, e a água se abriu, e ele e Eliseu passaram para o outro lado, andando em terra seca. Vamos ler o texto? Aí Elias tirou a sua capa, enrolou-a e bateu com ela na água do Jordão, e a água se abriu. Você conhece a história de Jordão? A primeira vez que é citado em Josué capítulo 4, versículo 24. Quando Josué, orando a Deus, diz: Senhor, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Moisés já não está mais com o povo. O grande líder se foi. Josué é levantado como o novo líder sobre o povo. A pergunta que se faz é: será que esse menino dá conta do recado? No Jordão é o lugar onde Deus o exalta, que Deus o confirma. Imagina a luta de Josué, porque ele está agora precisando atravessar o Jordão com aquele povo. E ele fala: Senhor, será que eu começo aqui a construção de uma ponte? Não, isso não vai dar certo. O povo nem vai me seguir na primeira batalha. O que o povo pensaria? Pô, Moisés abria mar, esse cara não consegue abrir córrego. Moisés, quando estava na liderança, fazia coisas incríveis. Esse camarada aqui, no primeiro rio, já temos que mudar a estratégia. Deus não faz as coisas iguais. E Deus disse para Josué:
Coloca os sacerdotes na frente, os levitas na frente. E eles vão tocar, e as águas vão parar. Deus faz com que o povo passe. E eu imagino que quando o povo termina de atravessar o Rio Jordão, diz: rapaz, Deus está com você. Mas sempre tem aquele último que passa e diz assim: riozinho, tudo bem, qualquer um abre, quero ver o próximo mar que tiver na frente. O Jordão é o lugar da confirmação. É por isso que Jesus foi levado para o Jordão, para ser batizado. Todos os batismos eu me emociono, porque para mim a voz de Deus é a mesma. Porque quando Jesus sai das águas, o Espírito Santo em forma de pomba vem sobre ele, e uma voz do céu diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Queridos, se nós somos batizados em Jesus, toda vez que a gente levanta um daqueles meninos, daquelas meninas na água, a voz que eu ouço no meu espírito é: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Porque Jesus foi o primeiro, e na autoridade do nome de Jesus nós seguimos. Mas acontece que logo depois do seu batismo, ele foi levado ao deserto para ser tentado. E a primeira tentação de Satanás era: transforma essas pedras em pão. E qual foi a resposta que Jesus deu a Satanás? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Pai. A quem Jesus estava se referindo? Você quer que eu me sinta valorizado por Deus, pelo Pai, em ter poder de fazer as coisas? Você quer mentir para mim, Satanás, que no dia que eu estou passando por problemas, que eu não vejo a intervenção de Deus da maneira como eu gostaria, que Ele está deixando de ser zeloso com a minha vida? Você está querendo dizer, Satanás, que no dia da angústia Deus deixou de ser Deus? Eu não vivo de transformar pedras em pães, eu vivo da palavra que sai da boca do Senhor. E essa palavra disse: Ele é o meu filho, em quem eu tenho prazer. Você precisa de Jordão na sua vida. Quando as coisas não estiverem dando certo, quando a sua fé estiver em provação, diga no mundo espiritual: eu vivo da palavra de Deus, e ela diz que eu sou o filho amado. Queridos, nós precisamos declarar que nós temos dono. Nós precisamos declarar no mundo espiritual: aqui não, Satanás, na minha casa não, Satanás, o maligno não pode tocar o Filho de Deus. A brecha, a porta aberta, é você quem escolhe. Mas na autoridade do nome do Filho de Jesus, do nome de Jesus, do Filho de Deus, a única coisa que você tem que declarar é que pelo nome dele, de Jesus, pelo poder do sangue dele, Jesus, você já é mais do que vencedor. O Wagner era um garçom. E quando nós conhecemos o Wagner, ele tinha envolvimento com drogas. E no início da sua vida cristã, o Wagner teve algumas recaídas. A Adriana ligou para nós uma noite, por volta da 1h30. Pastor, o Wagner não chegou em casa. E eu tinha dado uma instrução para o Wagner, que todas as vezes que ele tivesse em tentação em relação às drogas, ele clamasse o sangue de Jesus. E talvez a gente tenha perdido isso, queridos, do nosso vocabulário. Quanto tempo faz que você não diz: o sangue de Jesus tem poder? Olha para o seu irmão ao seu lado e diz: meu irmão, o sangue de Jesus tem poder. Irmão, fala isso, enche a boca para dizer: o sangue de Jesus tem poder. Irmão, invoca o pentecostal que tem dentro de você e diga: o sangue de Jesus tem poder. Amém. Sangue de Jesus tem poder.
Todos nós batistas, nós temos um pentecostal dentro da gente. Deixa ele fluir no momento da angústia. Amém, olha aí, glória a Deus. Deixa eu te falar, doutrinariamente, não existe crente que não seja pentecostal, porque a igreja nasceu no Pentecoste. Toda a igreja do Senhor Jesus, ela é do Pentecoste. Mas deixa eu te dizer, e ele foi instruído nisso, e eu disse, olha, se você estiver indo para a boca de fumo, mesmo assim, clame o sangue de Jesus. Se você não resistir, chegar na boca de fumo, estiver comprando a maconha, clame o sangue de Jesus. Se você estiver com a maconha na boca, clame o sangue de Jesus. E ela me ligou, e eu saí atrás, eu fiz mais ou menos a rota, que eu sabia que era a rota da casa. E é uma avenida grande, onde é a avenida do aeroporto, e quando eu estou indo da minha casa para a casa dele, eu vejo uma bicicleta. E quando eu vi aquela bicicleta, eu diminuí a velocidade do carro e parei. E lá embaixo tinha alguém, eu sabia já que era o Wagner. E eu me aproximei. E quando eu cheguei perto dele, ele estava dizendo, eu não aguento mais. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Eu disse para o Wagner, o socorro de Deus chegou na sua vida, me dá um abraço, vamos para casa. O Wagner é evangelista e pastor hoje. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus tem poder. É o lugar da confirmação. Em busca da porção dobrada, tem promessa para você. Eliseu diz o que quer. O texto diz que ele viu Elias saindo, subindo ao céu. E quando ele viu Elias subindo, a capa foi jogada. E diz o texto, versículo 13, depois pegou a capa de Elias, que havia caído, voltou para a beira do rio Jordão e parou ali. Então bateu na água com a capa de Elias e disse, onde está o Senhor, o Deus de Elias? Aí bateu de novo na água, e ela se abriu, e ele passou para o outro lado. Porção dobrada é dobrada, igreja. Estudos mais tradicionais contabilizam 7 milagres operados por Elias e 13 milagres operados por Eliseu. 13 é o dobro de 7, amém? Não amém, queridos. O problema não é fé, o problema é matemática. 7 vezes 2. Esse texto, agora, Dake contabiliza 16 por 32, porque Dake, que é um teólogo, ele não contabiliza apenas os milagres, mas também todas as declarações e comunicações proféticas, e tanto os milagres como as declarações proféticas. Elias tem a metade e Eliseu tem o dobro, sabe por quê? Porque Eliseu havia morrido, e diz o texto, em 2 Reis 13:21, certa vez, alguns israelitas que estavam fazendo o enterro, viram um desses bandos, então os israelitas jogaram o defunto na sepultura de Eliseu, e fugiram, e assim que o corpo tocou nos ossos de Eliseu, o homem ficou vivo de novo, e se levantou, porque faltava um milagre, e a vida daquele que tem porção dobrada, fala mesmo depois da morte. É por isso que Billy Graham ainda fala, é por isso que John Stott ainda fala, porque homens cheios do Espírito de Deus continuam a falar mesmo depois da sua morte. Mas tem uma promessa para você, e Jesus disse, você quer porção de Elias? Não, vou te dar da minha porção. Essa experiência é para você, e ele diz, eu afirmo a vocês que isto é verdade,
Quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que essas, pois eu vou para o meu Pai. Você pode ler isso? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim. Queridos, essa igreja foi colocada nesse lugar para fazer obras maiores do que as que o próprio Senhor Jesus fez na sua época. Mais pessoas serão curadas, mais pessoas serão salvas, mais vidas serão transformadas, porque Ele prometeu, e a sua boca o disse, e Ele não mente. Se Ele disse que eu posso ter um alcance junto com você, como igreja, uma vida que impacta, uma vida que transforma, uma vida de proporção, sem medida, recalcada, sacudida, queridos, é essa vida que eu quero, é esse o poder que eu quero viver, porque Deus não me prometeu em Cristo Jesus uma vida mais ou menos, mas quando Ele falou da vida que eu teria, Ele disse, e eu vos dou vida em abundância. Você quer porção de Deus na sua vida? João 3,34 diz, aquele que me enviou, Jesus dizendo, aquele que enviou, que Deus enviou, diz as palavras de Deus, porque Deus dá o seu Espírito sem medida. Eu não vou pregar sobre doutrina do Espírito Santo. Não é a questão se você já recebeu todo o Espírito Santo. Deus não dá o Espírito Santo pela metade. Você sabia disso? Deus não dá o Espírito pela metade. Eu e você recebemos o mesmo Espírito. O Espírito é uma pessoa, não vem pela metade. Não é o quanto eu tenho do Espírito, é o quanto o Espírito possui em mim, que vai fazer a diferença. Isso é plenitude, é assunto para outro dia, mas deixa o Espírito te possuir, porque tudo o que você precisa para uma vida vitoriosa, porção dobrada, já está aí dentro de você. É o poder de Deus no seu Espírito e no nome do seu Filho, em nome de Jesus. Eu quero orar com a igreja, e eu quero, meu irmão, em nome de Jesus, que a gente ore de uma maneira diferente nessa noite. Enquanto o louvor estiver ministrando a música da cura, nós vamos orar uns pelos outros, mas você vai impor as mãos sobre os seus irmãos. Você não vai fazer pedido de oração agora, e nem receber pedido de oração, mas você vai orar pelo seu irmão, pelo irmão que está próximo a você, impondo as mãos sobre a sua cabeça. Se você é um crente em Cristo Jesus, você faça isso. Se você ainda não tem Jesus no seu coração, olhe para a pessoa que está ao seu lado e diz, eu preciso receber Jesus, e essa pessoa vai orar por você. Mas se você já tem Jesus, o Espírito de Deus está sobre a sua vida, e Ele quer liberar autoridade e cura aqui neste lugar, nessa noite. Vai se colocando em pé, em nome de Jesus. Vai dizendo primeiro, antes de orar por alguém, põe a mão no teu coração. Põe a mão no teu coração e diz, Senhor, em nome de Jesus, eu já passei por Gilgal. Gilgal é a cruz do Calvário, e lá todos os meus pecados já foram cancelados. Senhor, eu quero um lugar de intimidade contigo na minha vida. Ore pela sua vida. Eu quero um lugar de intimidade. Quero Betel na minha vida. Deus, eu quero viver experiências de fé. Muralhas vão cair. Se o nome do problema hoje é dívida, vai cair em nome de Jesus, pela autoridade do nome. Mas requer obediência. Senhor, eu quero aceitar a tua voz somente, que diz, eu sou filho amado. E eu sou aquilo que a tua palavra diz que eu sou salvo pelo sangue e pelo nome de Jesus Cristo. Eu recebi Espírito Santo de Deus sem medida. Eu possuo o Espírito Santo de Deus. Eu sou uma nova criatura, formada pelo teu Espírito. E eu quero viver a autoridade de uma vida espiritual. E nessa noite, eu quero andar contigo
no caminho da porção dobrada, da vida abundante, da vida com autoridade, da vida com poder no Espírito Santo. Agora procure. Se não for casal, homens procurem homens, mulheres procurem mulheres. Se for casal, pode orar um pelo outro, mas se não for, homens, pais e filhos também, não tem problema. Mas se não, homens orem por homens, mulheres orem por mulheres, imponham as mãos uns pelos outros, em nome de Jesus. E a sua oração nessa noite vai ser: Deus, enche essa vida do poder, ó Deus, que que ela possa conhecer um caminho de excelência, um caminho de autoridade, um caminho de poder espiritual na sua vida. Ah, Deus, sacode as estruturas. Se há uma enfermidade, em nome de Jesus, ore com autoridade pela cura nesse momento, em nome de Jesus. Vamos adorar o nome do Senhor. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio. Glórias ao nome do Senhor, porque nós cremos na tua palavra, Deus. Nós sabemos que não podemos conquistar, ó Pai amado, se não for antes dado pelo Senhor. Por isso, a nossa oração nessa noite é que o Senhor nos ensine e nos adestre a andar no caminho da porção dobrada, da vida espiritual plena. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós não aceitamos mais a afronta do inimigo na nossa casa, na nossa vida, no nosso espírito. Ah Deus, em nome de Jesus, que essa tristeza que está consumindo a alma de servo, de serva do Senhor, em nome de Jesus, ó Pai amado, ela tem hora para parar, e ela vai parar no nome e na autoridade de Jesus Cristo. Ó Deus, esse desânimo de se levantar, de ir para o trabalho, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor é Deus que fortalece, o Senhor é Deus que faz cair as barreiras, o Senhor é Deus que dá vitória, o Senhor é Deus que estende a mão. Por isso estende a mão sobre a vida dos teus servos e os coloque em pé em nome de Jesus. Que haja uma vida espiritual abundante sobre o teu povo. Essa é a nossa oração. E nós cremos na liberação da tua palavra sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode assentar-se. Pastor Carlos Marcelo estará vindo ministrar a bênção apostólica aos nossos corações. Mas, pastor, antes que você nos abençoe, te peguei, né?
sabem quanto eu e minha família somos gratos a Deus por essa igreja. Essa igreja mudou a nossa história, transformou a minha vida, e depois do restante da minha família. E hoje, diante de vocês, eu quero aproveitar e agradecer a Deus pelo nosso pai espiritual, pelo nosso discipulador, aquele que cuidou de nós, que zelou por nós, que nos ensinou muitas vezes o caminho e que nos mostrou também, né? Como é bom servir a Deus, como é bom nos dedicar completamente a Deus. Marcelo, você mora no nosso coração, você sabe disso, mas não somos só nós não, essa igreja toda ama você, não é não? Uma salva de palmas, parabéns! Esse amor de Jesus é maravilhoso, né, gente? Como o pastor ele falou, Deus nos dá uma nova identidade, uma nova família, cria laços maravilhosos entre nós. Isso é maravilhoso, esse amor é poderoso, é transformador. E eu acho que gerações e gerações, e gerações e gerações vão conhecer isso através de nós. O melhor de Deus ainda está por vir, gente. Aleluia! Vamos orar. Oh Deus, o teu amor é tão maravilhoso. O Senhor nos encontra nos locais mais inusitados, distantes, difíceis, às vezes dolorosos, mas o Senhor nos alcança, o Senhor vem nos cobrir com esse amor e nos chama para uma jornada linda de fé, de poder, de milagres, de tratamento. Olhamos a vida de Eliseu e vemos que o Senhor foi tão poderoso, tão maravilhoso, fez algo tão incrível, Senhor. Pai, e o Senhor continua a fazer isso na vida de mulheres e homens ao longo da história. Nós te damos graças por isso. Oh Deus, posso ouvir isso dos meus filhos na fé, e tantos poderiam vir aqui ao microfone e falar a mesma coisa, porque tem recebido bênção nesta igreja, tem recebido graça nesta igreja, tem recebido a tua palavra nesta igreja. E Pai querido, a minha vida, dos demais pastores, supervisores, líderes de célula, Pai, nós somos do Senhor, estamos aqui para viver e para deixar este legado para as próximas gerações. Que o teu amor maravilhoso, glorioso, profundo, poderoso, manifesto nesta graça salvadora de Jesus Cristo, nos encha do poder do teu Santo Espírito, com porção dobrada, com porção triplicada, com porção quadruplicada, porque realmente o Senhor dá o seu Santo Espírito sem medida. E que seja assim, ó Deus, sobre todo o teu povo, aqui nesta igreja, espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém. Vão em paz, meus amados. Deus nos abençoe.